Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da MTC Imob, o podcast Mente de Gestor. Hoje estou aqui com dois convidados extremamente especial, o Guilherme Mortari e o Calistro, onde nós vamos falar com você, gestor da imobiliária, diretor da imobiliária, coordenador comercial da imobiliária, você que é líder. Nós vamos falar sobre estratégias, nós vamos falar principalmente sobre expansão com cultura. Onde esses dois convidados eles têm uma grande experiência e eles não estão falando na internet, eles estão fazendo nível nacional. Então, sejam bem-vindos, Guilherme Mortari e Calistro, nesse podcast. Se apresentem brevemente aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui hoje com você. Temos um relacionamento que é pouco empresarial e muito de amigos mesmo. E vai ser uma troca muito genuína. E tenho certeza que quem ouvir esse podcast hoje vai sair literalmente com a cabeça explodindo. E quem executar vai prosperar, vai ter prosperidade na sua empresa, vai aumentar a sua equipe, vai melhorar seu faturamento. É uma mentoria gratuita hoje para quem está nos assistindo, né? Isso aí. Muito boa tarde, prazer estar com você aqui, Kelvin. Começamos lá atrás, estava conversando com o Mortari, impressionado com tudo que você já entrega, fazendo empresas crescerem exponencialmente. Acredito que a participação nossa aqui será muito boa e muito produtiva para quem estiver ouvindo. Exato. Vai ser muito legal. Exato. Muito feliz de vocês aqui. E uma das primeiros pontos que eu quero trazer nesse bate-bola dessas perguntas que eu quero abrir para vocês, antes de nós iniciarmos aqui, eu estava falando que a ideia é o quê? Nós fazermos o gestor que está no outro lado lá refletir, porque quando ele é corretor é uma situação, quando ele vira gestor é outra mentalidade. E muitas vezes essa mentalidade, desenvolver ela, está em pontos de inflexão, está em pontos de reflexão para que a gente consiga realmente virar a chave. E vocês são duas referências para mim. Não, o Mortari tem uma referência com uma amizade, com uma lealdade, com uma inspiração para tudo na vida. E você, Calistro, aí nesses anos aí que eu te acompanho também, que eu vejo quanto você vem expandindo, vem se tornando aí uma referência também dentro do mercado imobiliário. Então, estou com essa visão muito forte de trazer esses pontos de reflexão para o gestor imobiliário. E aí eu trago uma pergunta. Muitos gestores de imobiliárias, eles pegam e não conseguem desenvolver o corretor dele, o corretor que nunca trabalhou no mercado imobiliário, que quer contratar já o corretor que tem experiência, que ele não consegue fazer o corretor ele vender rápido. E vocês, para mim, eu vejo sempre o corretor que chega lá com menos de uma semana vendendo. Como que vocês conseguem fazer isso, cara? Que mágica que vocês fazem? Isso é verdade, como largo na internet? Muito bom, cara. Primeiro que eu falo que assim, a gestão, ela não é um cargo. O cara quando sobe para um cargo de gestor, para educar o seu time, ele tem que estar dentro dele isso daí. Ele tem que querer ser gestor, ele tem que querer se formar um líder, porque, por exemplo, hoje a nossa empresa, nós estamos entre as 3 maiores do Brasil, nós não somos a número 3. Por que nós estamos? Porque se a gente não trabalhar, não vender e não produzir, amanhã a gente não é mais a terceira, a gente pode ser a quarta ou a quinta. Então eu falo que quando a gente coloca alguém na gestão, primeiro tem que ter o espírito dentro do cara de querer construir alguma coisa dentro da empresa. É muito bonito se falar em gerência, em supervisor, como um cargo acima do teu liderado. Isso tem um apelo muito errado dentro do Brasil, onde que é bonito falar, eu sou gerente, fui promovido a gerente, fui promovido a gestor. E dentro da nossa empresa, o que a gente aprendeu? Que não necessariamente um cara que vende muito está apto para liderar uma equipe. E existe um erro muito grande onde os donos de imobiliárias cometem em pegar o seu melhor vendedor e transformar ele num gestor. Transformar não, subir para o cargo de gestor. Porque não é todo cara que vende bem que tem a didática de conseguir ensinar. Porque uma coisa é você vender, outra coisa é você conseguir ensinar. E aí tudo se atrela em uma coisa, em comportamento. Então, qual que é o comportamento que um gestor precisa ter para conseguir transmitir aquilo que ele sabe, para que aquela pessoa aceite o que ele está falando e transforme aquilo em resultado? Então, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo.
Não é eu sei vender e vou fazer outra pessoa vender. Existe uma mudança de comportamento, existe uma mudança de mentalidade e existe uma mudança de realmente querer fazer aquilo genuinamente para mudar a vida das pessoas. Então, quando você junta todas essas características, boas habilidades desse gestor, bom comportamento, espírito de liderança, ele consegue fazer o outro cara vender porque a venda se torna fácil, não se torna moroso nem burocrático o processo. A venda em si ela é fácil. Difícil é você estruturar ela, como que você faz. Então, dentro da nossa empresa, a gente consegue fazer o cara vender porque a gente normalizou a venda. Porque quando o corretor vende, existe uma felicidade, uma realização muito grande do gestor. E o gestor não fica se colocando num cargo acima, falando que vender é difícil, que ele é o cara foda, que ele é o chefão dentro da imobiliária. Não, pega na mão do cara e fala assim, meu irmão, vem cá, tu vai vender hoje, você vai fazer, vai seguir o checklist aqui, vai seguir um processo, uma metodologia que ela é replicável e validada dentro da empresa. Se você fizer isso, você vai vender, porque esse cara vendeu, esse vendeu, esse vendeu. E só para finalizar, tem uma coisa muito importante aqui. Como tem várias outras pessoas que já venderam, as pessoas entendem pelo quê? Por assimilação. Então, logo que eu entro numa empresa e tem outras pessoas que já venderam na primeira semana, no primeiro mês, você coloca na cabeça do cara automaticamente que é fácil vender. Pega um cara muito bom, um cara muito foda, que vende pra caramba, lá na minha imobiliária, e traz e aloca ele numa imobiliária onde que ninguém tá vendendo. O que vai acontecer com esse cara? Vai parar de vender. Vai diminuir o número de vendas. Ou se eu pegar um cara que está entrando hoje dentro da nossa empresa, a gente criou uma cultura de que, independente do mercado, independente da política, independente da economia, a gente vai vender. A venda vai acontecer. Então, dentro da nossa empresa, se você perguntar, Guilherme, é fácil vender? Todo mundo vai falar, é fácil vender. Guilherme, o mercado está difícil? Está fácil. Todo mundo vai falar, cara, tá fácil. Tá bom o mercado. Só que esse cara, no ambiente errado, ele entra com vontade, disciplina, tesão de vender, mas ele entra num ambiente onde que ninguém vende, ninguém produz, que a venda é difícil, mata esse cara. Verdade. Então, eu quero dizer aqui que é um ecossistema que faz girar com que o cara venda no primeiro dia. E não necessariamente está atrelado com a habilidade. Porque esse cara que está entrando não tem habilidade para vender no primeiro dia. A gente tem um gestor, um closer treinado para liderar e fechar a venda dele. Cara, que incrível, que incrível. E, Mortari, isso eu vejo muito dentro do Novo Imobiliário, nesse tempo que eu acompanho, que eu converso contigo. E realmente é um diferencial de vocês. Por isso que vocês aí estão com uma operação aí com mais de 500 corretores, 600, né? 600 corretores, toda essa operação. E, Calistro, você como sócio do Novo Imobiliário que está à frente dessa, junto nessa expansão de mercado, abrindo em outros estados, em outras cidades, o Novo Imobiliário, como que você vê para você tirar, ou melhor, não é o tirar, mas desenvolver a pessoa que ele quer um corretor bom para colocar ele como gestor? Como que tu vê isso? Como que tu sente? Qual o perfil que tu busca para enxergar isso dentro da tua equipe hoje? É muito boa pergunta, Kelvin. A gente conversa muito, né, eu e Mortari, sobre isso. É uma filosofia da empresa, o quê? Treinar o vendedor, a gente treina e a gente faz isso, do corretor entrar e vender em uma semana, em 15 dias. A gente tem um script muito bem definido, onde tem um closer, que é o nosso gestor, que faz a venda para o corretor. Então, as primeiras vendas são dessa forma, até esse corretor realmente estar preparado e ter mentalidade para ele começar a fazer mais vendas e mais vendas. Mas, para ele se tornar um gestor, para a gente preparar esse vendedor para ele se tornar um gestor, primeira coisa que a gente vê, se ele está realmente alinhado ao passar do tempo, se ele está alinhado com a filosofia da empresa. Porque tem que ter uma pessoa que tem caráter, certo? Que tem lealdade. Porque treinar, os nossos vendedores são muito bem treinados. Todos os nossos corretores, eles vendem e vendem todos os meses. Mas para ir para a gestão, ele tem que querer construir algo conosco, algo a médio, longo prazo, algo duradouro, que vai passar de geração para geração, certo? E que realmente ele esteja preparado para isso. Como que ele vai estar preparado para isso? Ele tem que ter um mental onde ele queira se entregar
para a equipe. Se não for isso, e ele tem a lealdade, tem a caráter, o resto não O tem resto é erro. treinável e É moldável, treinável né? e moldável, é isso Treinável e aí. moldável. Sabe, Calistro e Mortari, que uma das coisas que eu sempre vejo nas imobiliárias, que muitas vezes o gestor, ele quer trazer para o time lá, uma vez no mês, vou fazer um treinamento. Uma vez no mês vou fazer o alinhamento. Uma vez por trimestre, vou fazer um treinamento com o time. Uma vez por trimestre, vou trazer uma pessoa de fora. Só que na prática, eu vejo em operações que crescem constantemente e de uma forma saudável, não um mês bate meta, outro mês não bate meta, mas sim cresce com constância e previsibilidade, é diferente. Precisa ter treinamento e é com constância. E não é sobre ter o treinamento, fazer palavras bonitas, uau, grito de guerra, motivação, todo mundo olhando, sorrindo. Não é assim. E isso eu vejo dentro do novo imobiliário, que a importância do que vocês dão, o que você falou, Cris. Treinar, 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 treinar. Independente se é para gestor, independente se é para corretor. E aí eu quero bater essa bola a vocês. Como é que é isso, cara? Isso é tão verdade que você está falando. Eu gosto muito de uma dinâmica que eu falo assim. Se hoje você fosse aprender francês e a gente pegasse um sábado imersivo e a gente começasse às 7 horas da manhã e fosse até a meia-noite de sábado, no final do dia você vai estar falando em francês? Com Não. certeza não. Então, por que cargas d'água você acha que um treinamento na semana, um treinamento no mês, um treinamento a cada 15 dias vai servir para alguma coisa para o teu corretor, enfim? Isso serve até para o cargo de liderança, né? Porque existe alguém que vai ter que treinar teu gestor, né? Que está acima do teu gestor, ou o dono da empresa, o CEO, enfim. E a gente tem os nossos valores muito bem definidos dos gestores, para os gestores. Então a gente tem lá missão, visão e valores da empresa, que é os nossos colaboradores, enfim, time, e nós temos muito bem definidos quais são os valores dos gestores. E tem dois valores que é exatamente o que você falou. Um é aprendizado constante e o outro é treinamento semanal, treinamento diário. Então, o meu gestor ele precisa estar o tempo inteiro aprendendo para ele poder entregar e ele precisa estar treinando a equipe diariamente. Então, não tem como uma empresa ter resultado, uma equipe ter resultado se ele não tem treinamento semanal. Eu falo que quando você abre uma empresa, nem vou colocar abrir uma empresa, quando você monta uma equipe, montou um time, os primeiros meses você tem que ter treinamento dia sim, dia não. Eu vejo, por exemplo, esses dias eu conversei com um gestor de imobiliária e eu falei, cara, tá tudo errado, porque ele falou, ó, eu comecei a dar treinamento todos os dias. Aí segunda-feira eu dava um treinamento de comunicação, na terça-feira eu dava um treinamento de fechamento, na quarta eu dava um treinamento de script, na quinta de agenda. Aí eu falei, meu irmão, pega uma semana e só fala sobre comunicação. De segunda a sexta, como faz, quem vai fazer, como que se coloca isso na prática. Traz as pessoas para mostrarem os resultados dela. Segunda, comunicação. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, comunicação. Segunda-feira, chega e faz um levantamento, um alinhamento do que as pessoas entenderam e compreenderam. Aí você passa para o próximo estágio. Só que no mês que vem você tem que começar tudo de novo. Porque é humanamente impossível com o tanto de informação que a gente recebe todos os dias de celular, televisão, enfim, tudo aquilo que engloba a tecnologia, a gente conseguir chegar no final do dia e assimilar tudo. Tanto é que tem um dado que fala que nós conseguimos assimilar no dia 10% de tudo aquilo que a gente aprende. Então, existe uma complexidade muito grande falando de uma parte fisiológica. Não é nem da correria do nosso dia a dia. Só que entra num negócio que a gente sempre fala. Será que o teu gestor está disposto a ensinar o time todos os dias? Será que o teu gestor está realmente disposto de pegar na mão daquele cara que ainda não performou e falou, cara, vem cá, qual que é a tua dificuldade? O que você... Vamos fazer um elemento de qualificação aqui, de habilidades que você precisa desenvolver? E aí entra um jogo que eu vejo que a nível de Brasil o cara não está disposto a fazer isso. Isso que o Calixto falou de construir é um briefing de entrada do nosso gestor. A gente fala, cara, tu quer construir uma coisa? Porque o processo é foda, velho. O processo é pesado. Você vai, cara, doar sua vida aqui dentro, porque você vai trabalhar 7 dias por semana, 24 horas está disponível para o corretor, talvez os próximos 24 meses da sua vida. Você quer mesmo? Porque aqui o cargo de liderança é porque o cara
quer construir, quer fazer, não é por status. Então a gente elevou tanto o nível do nosso grupo da parte de gestão, de sócios. Por exemplo, quando o Calixto entrou dentro da empresa, existia uma métrica que já era muito acima da média, que eu costumava entregar de 20 a 25 milhões por mês, numa sala, numa operação com 20 e poucos corretores. E esse cara que entrou entregando 30 milhões, 35 milhões no mês, o que ele fez? Automaticamente subiu a régua, mudou-se a percepção dos números. Então, existe todo um contexto que ele precisa acontecer para que, de fato, esse gestor, esse closer que está lá na ponta, consiga fazer, executar, ter entendimento e ter também uma base de análise das pessoas se está fazendo certo, se não está fazendo, uma avaliação. Mas, de fato, por fim, é falta de energia mesmo. Ou o cara quer ou o cara não quer. E é por isso que, numa média nacional, a gente tem uma entrega muito baixa de gestores para colaboradores. Sabe o que é legal disso aí que o Mortari comentou, Kelvin? É o seguinte, o corretor, quando ele entra no novo imobiliário, ele já entra num ambiente, primeiro que ele entra numa imobiliária que ele já sabe que é a maior do sul do país, a terceira do Brasil, que realmente o pessoal tem resultado, ele já entra ali admirando. Ele já admira os nossos CEOs, que é o Guilherme Martins, o Mortari, me admira. E aí, ele quando ele entra ali, já tem corretores nossos que os caras já fazem muito, já são conhecidos, já estão ganhando dinheiro de verdade. E esses corretores que já estão se destacando, eles vão e abraçam esse corretor que está entrando. Então, ele entra num ambiente muito saudável, onde ele se sente abraçado. Aí, um ambiente cristão, que já tem pessoas prosperando, ele entra ali, ele já fala, já entra num grau de otimismo e que sabe que tem um script bem definido, que alguém vai fazer a venda para ele. E esse alguém que vai fazer a venda, que é nosso gestor, esse cara, ele tá ali, não é à toa, é por tudo isso que nós comentamos, mas por que também? Por causa do resultado. Então, o corretor olha e fala, pô, esse cara tem resultado. Eu tô levando para uma pessoa que tem resultado, entendeu? Porque o respeito fala mais qualquer coisa, né? Exatamente, não é uma conversa apenas. E aí o cara se confia, acredita no método e a venda sai. E o que a gente passa muito para eles, né? Para nossa equipe? Todo mundo quer ter resultado, né? A gente quer ter o resultado, mas para se ter o resultado, você tem que passar pelo processo. Então, o nosso dia a dia é muito treinamento, é muita dedicação, é todo um script definido, é trabalhar muito mais que técnicas de venda, trabalhar o lado humano, trabalhar o lado espiritual, o lado cristão, trabalhar um todo do ser humano, para que ele passe por esse processo, para que ele viva o processo e aí sim ele tem resultado. Através do resultado, ele se torna um corretor de alta performance, depois pode virar um gestor, virar um sócio. Ele também enxerga isso dentro da empresa. Isso é muito bacana. Que legal, que legal, que legal. E entra esse ponto do que vocês falaram de resultado. E quando a gente fala em resultado, eu vejo muito dono de imobiliária e gestor de imobiliária errando em algo que é captação de corretor. Que é o captar o corretor por experiência e não olhar para o quanto que ele tem de potencial. Porque às vezes tem uma pessoa que tem experiência, mas quanto que ela tem de potencial de crescer? Aquela pessoa que tem 20 anos de mercado, mas e o quanto tem de potencial de crescer dentro da empresa? Quando aquela pessoa ela tem potencial de ser moldável, porque senão ela vem com vício de mercado e isso é horrível. Isso prejudica a cultura que é construída dentro da operação. E aí tem uma imobiliária que semana passada me falou algo que vocês falando aí me fez refletir. Que aí falou assim, Kelvin, quero abrir 3 vagas na minha imobiliária. É uma imobiliária que tem lá seus 20 e poucos corretores, a imobiliária, e ela quer abrir mais 3 vagas. E aí, falou, Kelvin, eu quero abrir mais essas 3 vagas, mas eu quero corretor que tenham mais de 30 anos de mercado. Quer dizer, 30 anos de idade. E que já tenham ali um pouco de experiência de mercado. Porque geração Z, pessoas ali que têm menos de 30 anos, não só estão comprometidos, não sei o que... Beleza. E aí acaba generalizando e acaba fechando portas para pessoas que têm o quê? Potencial, têm talento para se desenvolver e crescer dentro da operação. E eu vejo corretores de vocês que têm lá seus 20 e poucos anos, menos de 30 anos, e que têm uma visão de crescimento muito grande da tua operação. Que aí eu falei para essa dona imobiliária que nós estávamos conversando semana passada,
que existe a diferença de experiência e tempo de trabalho. Eu gosto muito de conectar isso, porque tem pessoas que têm 20 anos de experiência, 20 anos de experiência, só que o que esses 20 anos de experiência trouxe para ela? Primeiro ano ela aprendeu, se desenvolveu, teve um resultado. Segundo ano até ela continuou aprendendo, tendo resultado. Só que do terceiro ano para frente, ela continuou fazendo mais o mesmo, mais o mesmo, mais o mesmo. E ela parou de aprender. Ela parou de aprender com os erros, aprender, de se desenvolver, buscar o aprendizado, ter humildade intelectual. E aí entra essa visão da diferença do tempo de trabalho. Saber que o corretor, por exemplo, tem 20 anos de experiência. Desculpa, tem 20 anos de trabalho, mas quantos anos de experiência? Teve lá os 2 anos de experiência, porque foi os anos que ele aprendeu, que ele buscou, que ele correu atrás. Então, dentro disso, eu toco para vocês essa bola, de que vocês captam muito bem o corretor. Vocês conseguem ver a pessoa que tem potencial. A pessoa que não está conectada aos princípios e valores de vocês, você já não faz sentido para a imobiliária. E como que é isso, essa captação estratégica de vocês? Vamos primeiro pelo princípio. Você trouxe um problema bem geral no Brasil, falar do mercado imobiliário. Um gestor um gestor trazendo um pensamento retrógrado, limitado, falando sobre uma idade de contratação. Só que o pensamento que ele tem é porque esse cara não desenvolveu habilidades o suficiente para ter essa percepção e uma mente aberta do mercado. Então esse é o primeiro problema. Que a maioria das pessoas que estão numa gestão hoje, elas não estão preparadas para assumir a gestão, porque a gestão não é você fechar um negócio, é entender de pessoas, é entender de maneira global do mercado, é entender sobre economia, é entender sobre política e, por fim, que é o mais importante, ter sensibilidade. Então, quando a gente não tem sensibilidade, que é o feeling, a gente deixa passar pela mão um cara que tem um puta potencial, mas talvez ele tenha 27 anos de idade. Então, eu gosto de até fazer uma analogia, né? Quem dirige melhor? Um cara que tem 60 anos de carteira de habilitação ou um cara que tem 5 anos de habilitação? Não tem como, você vai ter que olhar como cada um conduz o seu carro, né? E a gente tem hoje dentro da nossa empresa, eu tenho um menino que eu gosto muito, que está com seus 23 anos, veio para cá, para Itapema, trabalhar com a gente, ganhava R$2.000 de salário e nos primeiros 6 meses ele fez uma média salarial de 40 mil. Então, existe um processo a ser feito, uma metodologia replicável. Se esse cara estiver disposto a replicar o método, não importa, cara, se ele tem 20, se ele tem 30, se ele tem 50 ou tem 60. Até pelo fato de que primeiro o cliente ele compra a empresa, quem está por trás, quem que é o responsável. Depois ele compra o corretor, depois ele compra o produto. Então, quando eu vejo esse negócio de se avaliar por idade, eu acho que a gente fica numa limitação muito grande e fica preso a uma crença super limitante. A questão não é quantos anos de carreira que se tem, nem quantos anos a pessoa tem, mas quanto que ela realmente está disposta a exercer e fazer aquilo que precisa ser feito para mudar de vida. Então, quando se tem essa resposta, aí, meu amigo, é tipo aquela história do cara que tem 60 anos de idade e está entrando num cursinho para fazer direito, para fazer medicina com 60 anos de idade. Então, a vontade de se preparar, ela tem que ser muito maior que a de vencer. Então, se eu pego um cara de 60, extremamente determinado e preparado e com vontade e disciplinado para vencer, esse cara vai vender. Se eu pegar um cara de 20, embora a gente tenha uma barreira de idade, eu vou falar uma barreira visual, tem sim um pouco de receio, de preconceito do cliente de falar, pô, mas eu vou colocar R$1 milhão na venda de um corretor que tem 20 anos, que ainda não conquistou. Então, existe isso. Porém, dentro da nossa metodologia, a gente consegue fazer esse cara de 20 anos vender. Porque não é ele que está vendendo, é a empresa, é o gestor, é o líder que está por trás. Então, vejo muita dona de imobiliária falando assim, a propaganda. Vem trabalhar na minha empresa, que aqui você só precisa se preocupar em vender. Eu tenho jurídico, marketing, produto, para ali, para lá. Eu falo, pô, velho, a venda é o mais importante. Primeiro você gera a receita, depois você ajusta qualquer coisa no caminho. Então, quando um cara entra na minha empresa, eu falo, meu irmão, você não precisa se preocupar em vender. Quem vai vender sou eu. Quem vai vender é esse cara aqui.
Você só vai seguir o processo, Traz pra ok? mesa. Então, quando a gente faz isso, cara, o resultado vem. É bem isso que o Mortari falou, Kelvin. O que eu costumo falar, né? A gente fala muito lá no Novo Imobiliário. Lá não tem questão de magro, gordo, baixo, alto, mulher ou homem. Todo mundo vende, desde que realmente entra com comprometimento, querendo fazer, que acredite na empresa e acredite em seus mentores. Aprendizado, nós somos uma universidade ali, uma universidade. Aprendizado tem de monte, tem muito. Só que o corretor precisa executar. Não adianta ele aprender e guardar para ele. A gente passa muito isso para eles. Não adianta nada. Tem um corretor que tem muito conhecimento, leu vários livros, mas ele não põe nada em prática. E o outro que não tem conhecimento nenhum. Eles estão em níveis iguais. O que adianta se eu tenho muito conhecimento e não ponho nada em prática? Nada vai acontecer. Então, a gente ensina muito isso. Aprende, estuda e faz. Começa ruim, começa médio, até que você vai ficando bom. Esse o nosso pensamento. Uma vez o corretor realmente executando, acreditando no que a gente fala, as coisas vão acontecendo, as vendas vão saindo, não tem como dar errado. Sim. Só para completar, para resumir tudo isso que a gente falou. Independente da idade, da fase de vida que esse cara está, ele precisa ter apenas uma coisa para ele poder vender, que é o estar afim. Se o cara não tiver afim, meu irmão, pode ter 30 anos de carreira, pode ser filho do melhor corretor do mundo, do dono da maior imobiliária do Brasil, mas se esse cara não tiver afim, meu irmão, não tem como. Porque um cara que tá determinado, obstinado, cara, não tem o que parar o cara. Ele vai vencer em qualquer lugar do mundo. Eu falo assim, com toda a humildade do mundo, mas se hoje tivesse começado do zero lá na África, meu irmão, eu não sei o que eu ia vender, mas eu ia dar certo. Porque eu ia estar a fim de fazer e melhorar. Então, eu acho que existe uma falha muito grande na contratação, Kelvin, que é trazer a realidade do mercado, explicar o processo. Porque eu vejo muita gente querendo viver o propósito sem querer passar pelo processo. E existe uma inverdade no Brasil, falando de mercado imobiliário, que vender é fácil. Dentro da nossa empresa é normal, cara. O cara entra na empresa e vende no primeiro dia, na primeira semana, só que existe um processo por trás e não é o cara que vende, é alguém que faz a venda para ele. Então, eu vejo que na contratação você pode evitar muita coisa. Você pode evitar um desgaste emocional, você pode evitar um desgaste de cultura. E dentro dessa contratação, é importante você pedir pro cara, irmão, tu tá afim? Tu quer mudar mesmo? Porque se você tiver afim de mudar, eu vou mudar a tua vida, mas vou te apertar, vou arrochar você. Você às vezes vai falar assim, cara, o Mortari é um cara insuportável, mas eu vou te apertar tanto que você vai vencer. Você tá afim? Tamo junto, então. Pega aqui na minha mão. Tamo junto? É isso, cara. Faz É diferença. isso. E nós, Kelvin, temos um exemplo na prática quanto a isso, quando a gente fala. Porque assim, ó, tem corretor que vem lá, que o cara já tem 15 anos de experiência, só que ele estava fazendo uma venda a cada 6 meses, chegando numa situação ruim. E tem corretor que, na verdade, que não era corretor, que acabou de tirar o Cresci e que começa com a gente e segue o que a gente fala e as coisas acontecem. E aquele que veio há 15 anos de experiência e que demora um pouco para acreditar na filosofia da empresa, para acreditar no seu mentor, para seguir realmente o método do Novo Imobiliário, ele demora mais para performar. Mas uma vez que ele tem esse reconhecimento, essa humildade, o coração ensinável, que ele vira essa chave, aí ele começa a vender e não para mais. Por isso que, quando eu falei que não tem gordo, não tem magro, não tem questão de alto, baixo, mulher ou homem, quem realmente quer, que tem esse comprometimento, que tem a disciplina, a constância, porque outra coisa que a gente mostra muito para os nossos profissionais, chegar no topo é difícil, mas se manter lá é muito mais difícil. E aí sim, aí você tem que ter uma constância, tem que ter uma dedicação e ter um mental, a mentalidade do merecimento. Eu posso, eu mereço, porque muitos chegam lá no topo e depois a própria mente começa a se sabotar e quando vê, já volta lá para baixo. Então a gente trabalha muito isso na pessoa. Esse é um diferencial de vocês que até eu não tenho o que falar do Novo Imobiliário quando é questão disso, porque vocês conseguem pegar uma pessoa
que estava às vezes em outra imobiliária, que estava lá sem vender há tantos meses, e aí vai lá e o que acontece? Entra com vocês, vai lá e vende. Por quê? Pessoa que vira a chave, mentalmente ela acredita, confia no processo, vai lá e vende. Isso aí que vocês tudo falaram. E eu quero abrir uma outra questão com vocês aqui, que é o que nós estávamos falando agora ali, antes de nós vir aqui no almoço, que vocês falaram, que eu não tenho problema em abrir as minhas estratégias. Por quê? Eu sei que o que muda é o quanto que a pessoa aplica, é a questão da cultura, é a questão de uma coisa tu saber, uma coisa tu fazer. E com isso, eu olho para vocês com uma percepção que é do quanto que vocês têm de volume de eventos. Mês de janeiro agora, eu vou falar porque tá, é público, vocês colocam no Instagram lá, 140 milhões de VGV em janeiro. E mês a mês, vocês conseguem manter uma média alta de VGV. Média alta de VGV. Mesmo vocês tendo um VGV muito fora da curva, vocês conseguem manter essa média. Como que vocês conseguem ter essa média tão alta? Como que vocês conseguem ter uma estratégia que, independente de esteja um ano de eleição, independente o mercado imobiliário tá em alta, independente de que se tá taxa de juros tá não sei o que, independente, vocês estão vendendo. Não dependendo de só do marketing, mas que vocês conseguem ter um método que é replicável e com constância. Como que vocês olham para isso? Como que é essa parada? Que mágica é essa? Muito bom. Eu gosto de uma frase que fala que paladar bom não retrocede. Então, se meu time entregou 10 milhões no mês, ele não pode entregar menos que 10. Se meu time entregou 20 milhões, quer dizer que eu entendi que é possível entregar 20 milhões. E eu vejo que a gente acha que controla muita coisa na nossa vida, e a gente não controla muita coisa. Mas existe algumas coisas que estão sob o nosso controle. Por exemplo, a dedicação que eu coloco no meu processo. Eu não controlo a política, eu não controlo o governo, eu não controlo a economia, mas eu controlo o quanto de energia eu coloco no meu processo, o quanto de energia eu coloco numa ação de vendas, o quanto de energia eu coloco no meu treinamento. Então, dentro da nossa empresa, a gente sempre brinca e fala que hoje, para um cara subir a gestor, a régua é muito alta, porque quando a gente abre uma sala, equipe nova, gestor novo, processos em andamento, é inadmissível que se venda menos de 10 milhões. Já tá lá, cara, porque já passou a média. A média começou em 5, foi em 10, foi em 15, e hoje entregar 20 milhões é normal. E aqui entra um negócio muito interessante que fala sobre ambiência. Então, a nossa ambiência já subiu a régua muito alta. Então, você não consegue acompanhar um grupo de pessoas se você está fora disso. Então, o que faz a gente se manter no topo é porque todo mundo já entendeu que a regra é alta e todo mundo quer estar no topo. Porque aquele cara que não está no topo, sabe o que acontece? Ele fica carta fora do baralho, ele se sente deslocado. Todo início de mês a gente faz um jantar com os nossos gestores, com os nossos sócios. E sabe qual que é o assunto na mesa? É quanto que você vendeu? Quanto que você vendeu? Quanto você vendeu? Você acha que um cara vai querer sentar na mesa e falar assim, esse mês eu vendi 3 milhões. Aí o cara fala, por exemplo, a sala do Gui Amorim, que é um dos gestores que está fazendo um resultado extraordinário. Porra, esse mês que ainda não fechou, o cara entregou 33 milhões já. Como que você vai sentar na mesa com um cara desse e falar assim, minha sala vendeu 3 milhões no mês passado e nesse mês vendeu 1,5 milhão. Então o ambiente, cara, ou ele te impulsiona ou ele te joga para trás. E o nosso ambiente é só para cima. Então é inadmissível. A gente criou uma linha de corte muito alta. Então já criou essa atmosfera ali dentro. Porque quando a gente olha os nossos números, que são números realmente diferenciados, né, do mercado, a gente normalizou, cara. É muito louco isso, porque o ambiente... vou dar um exemplo do que eu estou vivendo nesse momento. Eu tô me preparando para o Ironman, vou fazer o Ironman no Panamá mês que vem. Eu lembro a primeira vez que eu saí pedalar de bicicleta, que eu pedalei 20 km, eu queria morrer, velho. Tipo, falei, 20 km. Cara, todo domingo eu pedalo 110 km. E já normalizei, cara. Eu tô pronto para pedalar 150 e tô pronto para pedalar 200 km. Porque eu normalizei e pedalar 60, a gente pedalou esses dias, a gente deu risada e falou, caramba, velho, que treino moleza. Fácil. E 60 km para uma pessoa normal que não faz nada é muita coisa. Então, estar no ambiente certo, com as pessoas certas, cara, não tem como. A régua, ela tá aqui. Se você anda de Porsche com 5 caras que andam de Porsche,
Irmão, você pode estar ferrado, mas você vai dar um jeito de se manter andando de Porsche e dar um jeito de melhorar a tua vida. Porque tu não vai querer voltar pro meu Celta 2 portas que eu tinha lá atrás. Por isso que eu falo, paladar bom não retrocede. Então, se você anda com pessoas que estão crescendo, evoluindo, que estão te puxando, né? Isso é um diferencial nosso, tá todo mundo se puxando. Irmão, você vendeu 10 esse mês, vamos que você vai vender 20 milhões mês que vem. Cara, o que você fez? Pô, você fez isso, isso. Você consegue dar um treinamento na minha equipe lá essa semana? Consigo, beleza. Você consegue me ajudar? Consigo. E aí, meu irmão, tu cresce todo mundo em conjunto. Todo mundo se ajuda. Porque eu sempre falo, quem tá lá no topo, Kelvin, tá todo mundo se ajudando. Quem tá lá embaixo tá querendo passar a perna um no outro, tá com raiva, tá com inveja. Então aí entra num outro assunto que é cultura, enfim, mas é isso que faz com que a nossa empresa todos os meses entregue 140, 150 milhões. Cara, teve um mês, no ano passado, que a gente vendeu 210. Porra, foi um número extraordinário. E, cara, e tá normal. É normal, a gente normalizou. Vender abaixo e daí que é fora da curva. Sabe o que acontece, Kelvin, em cima disso que o Mortari está comentando? O ambiente é um ambiente familiar, é unidade. Então, assim, isso que ele falou é real. É um ajudando o outro, é um mostrando pro outro o que você fez diferente, o que está acontecendo. Os números são mostrados. É colocado lá na mesa o que o fulano vendeu, o que está vendendo mais, o que está acontecendo. Então, essa troca de ideia, de informação, ela é aberta para todo mundo. Um ajuda o outro nas unidades. E o que a gente tem lá, que é muito legal? Nós temos um nível de competitividade, que é o que o Gui Mortari comentou aqui, um nível de competitividade muito alto. Porém, nós não temos rivalidade. O nível de competitividade, sim, todo mundo quer estar no topo, todo mundo quer ser o primeiro, porém, rivalidade zero. Todo mundo se ajudando, todo mundo se puxando, todo mundo crescendo junto. Isso é muito legal. E o que vem acontecendo também com as nossas equipes, que a gente mantém os números e os números vão se crescendo cada vez mais. À medida que vai passando o tempo, a nossa equipe, os nossos vendedores, eles vão amadurecendo, vão criando um nível intelectual e uma mentalidade de venda maior ainda. Então, só para você entender, assim, na prática, lá no início, eles vendiam um ticket, por exemplo, de 400, 500 mil reais, certo? Hoje, depois de um certo tempo, ele passa para 800. Daqui a pouco ele está vendendo 1.200.000, daqui a pouco ele está vendendo 1,5 milhão. O que eles entenderam que é o que a gente passa para eles? Como que ele vai aumentar o VGV dele? Como que nós vamos aumentar o nosso VGV nas nossas unidades? Com o mesmo recurso, com as mesmas condições. A gente aumentando o valor do ticket. Então, eu saí de um ticket de 400 e fui para um ticket de 1.200.000, 1,5 milhão. Agora, isso tem um tempo, tem um treinamento, tem uma fase de maturação. E aí, sim, a gente começa a aumentar o nosso VGV. Estratégia, né? Logicamente que junto com isso, junto com nossos treinamentos, vem o quê? A taxa de conversão. Esse corretor passa a ter uma taxa de conversão maior. A gente costuma falar muito lá, por exemplo, o campeão do não é o campeão do sim. Isso é fato, isso é verdade. Você faz lá 50 ligações para ter 2 vendas. Ok. Só que hoje a gente vem num grau, o novo imobiliário vem num grau de maturidade que a gente está deixando um pouco essa questão de lado. Por quê? Ninguém gosta de receber não, né? Se conseguir receber mais sim é melhor. Hoje a gente está numa taxa de conversão que inicialmente a cada 10 conversas ativas a gente fazia 2 vendas e hoje a cada 10 conversas ativas o nosso corretor está fazendo 6 vendas, 7 vendas. Então ele tem mais sim do que o não. Acredito que seja por aí, né? Bom, é isso aí. E tem uma questão que agora eu quero aprofundar nisso, que Mortari, eu conheço a tua história, a tua jornada, e tu é uma referência para dezenas de pessoas, para não falar centenas, e que tu veio de uma situação muito diferente do que tu tem hoje. Tu mudou teu paladar, como tu falou, que eu anotei aqui, que eu achei muito legal esse contexto, e que a mudança da mentalidade de uma fase para outra te fez chegar hoje a essa expansão, a esses números, a mais de 1 bilhão de VGV no ano. Só que essa mudança, esse passar por processo, é algo que é desafiador, porque quando tu estava lá no Paraná vendendo imóveis prontos, trabalhando com um time ali de 20, 50 corretores, era uma mentalidade do Mortari. Agora é outra mentalidade. E essa mentalidade ela tá sempre mudando. Só que essa mudança
da tua jornada lá, quando tu tinha o Celta de 2 portas, foi difícil. Só que tem pessoas que não conseguem romper ou elas estão esperando aquele ponto de inflexão para virar essa mentalidade. Só que aquela pessoa quer, mas ela não sabe dar aquele pontapé. Ela tá com medo. Ela tá com um dono de imobiliária lá que tá com 3 corretor, com só pessoa familiar ali, e não tá virando a chave. Que ele tá esperando que é uma pessoa cristã, como todos nós aqui, tá esperando que Deus abra a porta e faça por nós. Mas a gente sabe que na prática não é assim. A gente ora, mas a gente caminha para fazer. E que dica que tu daria para essa pessoa que ela quer romper, que ela quer virar a mentalidade, que ela tem uma imobiliária pequena, mas ela não está conseguindo, que ela não tem coragem, que ela é perfeccionista, que ela espera chegar o momento perfeito para virar. O que tu falaria para essa pessoa que tá travada, tá esperando virar, Mortari? Legal, cara. Eu vou abrir de maneira macro, isso é empresarial, crescimento familiar, crescimento de relacionamento, crescimento físico. O maior bloqueio que impede as pessoas de ir para o próximo nível é a falta de acesso. O que é o acesso? Você nunca vai querer ter uma Porsche se você não andar com 5 pessoas que têm uma Porsche. Você nunca vai querer ir comer num restaurante 5 Michelin, 5 estrelas, se você não tiver alguém que te apresentou um prato melhor do que aquele que você comia em casa. E a gente acaba não vendo que os nossos maiores limitadores estão aonde? Dentro de casa. Você tem uma esposa que muitas vezes te segura para o teu crescimento, que acha que ganhar dinheiro não é legal, que quem ganha dinheiro está fazendo coisa errada. Você só tem um monte de amigos Zé Ruela que só enche teu saco, não faz nada para crescer na vida e acredita que aquele mundo é daquela maneira. Você trabalha num ambiente onde que as pessoas são mais limitadas que você, que duvidam que existe um mundo melhor. Então, cara, é impossível você crescer na vida se você estiver inserido no ambiente errado. E uma das maiores viradas de chave da minha vida foi quando eu cortei o cordão umbilical da minha família, dos meus amigos, saí da minha cidade e fui morar em outra cidade. Lá eu tive que me virar. Foi na época que eu trabalhei de garçom, que eu vendi bijuteria, que eu tava ferrado, sem dinheiro. E eu vi o mundo acontecendo e falava, cara, peraí, bicho, o mundo não pode ser dessa maneira. Não pode ser isso que eu tô vivendo, não é isso que não é viver, cara. Tem algo maior que isso. E eu comecei a observar o que as pessoas de sucesso faziam para ter o sucesso que têm. E aqui entra um ponto crucial. O sucesso, ele depende da pessoa que você precisa se tornar. Então a pergunta é, quem eu preciso me tornar para ser a pessoa que eu gostaria de ser? Quem eu preciso me tornar para ter a empresa que eu gostaria de ter? Porque uma coisa é você querer empreender, outra é você se transformar na pessoa que você precisa para ter uma empresa forte. Então, quando eu olho crescimento e limitação, de novo, o cara tem que estar afim. Primeiro de tudo, ele tem que estar inconformado. Inconformado genuinamente. Tem uma história que eu acho muito interessante, que fala que um cara ia no posto de gasolina, toda sexta-feira abasteceu o carro no mesmo horário e escutava um cachorro chorando. Aí ele foi uma sexta, o cachorro chorando. Foi outro, o cachorro chorando. Foi a outra. Aí ele chegou pro frentista e falou, pô, velho, toda semana eu venho aqui e escuto os cachorros chorando, o que tá acontecendo? Ele falou, ele tá sentado num prego. Aí o cara falou, mas como assim tá sentado num prego? Ele falou, é que não tá doendo o suficiente, por isso que ele tá sentado. E a maioria das pessoas tá, ai, o mundo é difícil, nossa, minha vida é muito ruim, mas não faz absolutamente nada para levantar e tirar o prego da bunda e falar, eu não mereço, isso não faz parte da minha vida. Entendeu? Então, além de você estar no ambiente, você tem que querer, e tem que querer genuinamente. Quando eu vejo pessoas que... Hoje eu não escuto lamentação mais de ninguém, uma vez eu escutava. E às vezes, quando a gente se junta com corretores, o cara fala assim, cara, preciso contar meu testemunho. Eu falo, meu irmão, primeiro você vence, tenha resultado, depois a gente escuta a tua história. Passado ruim, história triste para contar, todo mundo tem. As pessoas só vão parar para te ouvir quando você tiver resultado. Que aí, quando você tiver resultado, você fala, cara, como eu falei, né? Eu fui garçom, eu vendi bijuteria, cara, passei necessidade fora de casa, mas eu não voltei para casa. Mas se eu não tivesse resultado hoje, ninguém ia achar essa minha história interessante. Tá entendendo? Então, quando eu olho para trás, foi o dia que eu resolvi mudar de vida, foi que eu estava 100% inconformado com a vida que eu estava levando. Eu tinha
passado por 2 faculdades, uma federal, uma estadual, uma federal e uma particular. Eu já era piloto de avião e eu me peguei numa sexta-feira tendo que fazer bico de garçom porque eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Falei, cara, que porra de vida que eu tô levando. Não por ser garçom, mas, cara, eu dei um ré na minha vida quando era pra estar progredindo. E eu lembro que nesse dia eu tava servindo as mesas, eu entrei no banheiro, eu chorei e falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso. Eu não admito fazer isso, não admito ter essa situação de vida. E, cara, daquele dia em diante, eu comecei a mudar os meus hábitos, o meu comportamento, o jeito de pensar, as pessoas que eu andava. E aí as coisas começaram a mudar. E uma coisa que mudou completamente a minha vida e até hoje mudou, e continua mudando, eu não invento porra nenhuma. Desculpa a palavra, né? Eu não invento nada. Eu simplesmente observo o que aquele cara que está num nível melhor que o meu está fazendo, eu vou lá e eu replico e melhoro. Foi assim que eu entrei no Ironman, foi assim que eu me tornei íntimo de Deus, porque eu vi os caras aqui em cima voando num outro nível, numa outra atmosfera financeira que a minha, eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo? Ironman, esses caras são íntimos de Deus. Logo vou fazer isso. E, cara, minha vida melhorou 200%. Hábitos. Tá entendendo? Pra mim é isso, né? Não sei, Calistão, tu, meu irmão. O que tu fala de mentalidade, Cris? Porque tu... Olha essa jornada do tempo que tá no mercado imobiliário e voando alto aí, puxando à frente de várias operações, várias unidades de expansão. O que pra ti é a importância dessa visão da mentalidade? Eu vejo assim, falar, né? Até papagaio fala. Então, realmente a gente tem que ser exemplo e precisa fazer. Para, dessa forma, trazer as pessoas que estão com você para essas pessoas também fazerem. Então, por exemplo, você entra falando do novo imobiliário e isso se remete para os outros empresários. A gente lá não só fala. Eu olho meus sócios e falo, poxa, o cara acordou 5 horas da manhã, o cara acorda 5 horas da manhã, o cara já tá nadando, o cara já tá pedalando, o cara já foi na academia, o cara já cuidou do filho. Quando é 7 horas da manhã, o cara já tá para dentro da empresa fazendo acontecer. Aí eu olho o meu outro sócio, a mesma coisa. Você olha o outro, a mesma coisa. Não tem como você não se puxar. A gente passa isso muito pro nosso ambiente lá, pros nossos corretores, nossos vendedores. Anda com quem vende, que você vai vender. Então a ambiência puxa coisa. A gente olha muito isso lá, né, Mortari? Acredito que seja bem por aí. Sim, tá? Com certeza. E, Calistro, uma questão que eu já vi algumas questões a sua de aula, você passando para os corretores, e eu vejo o quanto que você se importa com o corretor fazer o processo. Não contar com o talento, mas sim ele contar o quê? Executa o que está dando certo, para de querer inventar moda. E você dá aula, treina os corretores, treina o gestor. Traga a tua visão, o porquê que você vê a importância de executa o processo, faz o processo, não inventa, segue o método. Como que tu vê o porquê que isso pra ti é tão importante que tu traz tão forte pra dentro do time? É porque assim, isso aconteceu comigo. Então lá na captação, voltando na captação de corretores, quando você comentou, eu faço questão o quê? De entrevistar corretor por corretor. E nessa entrevista, que costuma demorar ali de 40 minutos a 1 hora, eu entendo um pouco da história da pessoa e explico para ela como funciona o novo imobiliário, para ver se realmente faz sentido ou não para ambas as partes, e mostro que eu fui corretor. Antes de ser sócio, eu fui corretor do novo imobiliário. E o que eu fiz, e que eu tive sucesso, que eu sempre vendi, que eu sempre prosperei e cheguei a sócio. Deixo isso muito claro para o corretor. Uma vez o corretor entendendo aquilo e querendo manter na equipe, porque depois dessa conversa, muito corretor fala, tá bom, amanhã eu volto e não volta mais. Então a gente deixa isso muito claro. Dentro disso que a gente está conversando, por exemplo, teve um corretor, há uns 3 meses atrás, ele veio me procurar porque ele estava com a pensão atrasada e ele precisava de R$ 1.550, porque senão ele teria problema com a justiça, poderia ser preso. E veio me pedir esse dinheiro emprestado. Eu falei para ele, ó, eu te empresto, não tem problema nenhum. Só que assim, isso não vai resolver a tua vida. Porque eu vou te emprestar agora e o próximo mês, o que vai acontecer com você? Você vai pedir para outro? E se você não conseguir? Aí você vai ser preso.
Por que que você não está prosperando aqui dentro ainda? Você já está no tempo que já era para você estar vendendo. O que está acontecendo? Está vendendo um a cada 2, 3 meses? Era para você estar vendendo todos os meses. Por quê? Quer ter resultado sem passar pelo processo. Fui bem claro com ele. Falei, eu te empresto esse dinheiro desde que você realmente comece a executar o que a gente fala. Senão não faz sentido você continuar aqui. E aí ele se comprometeu comigo que ia executar. Deixei bem claro. Hoje, não é que você está numa... Você é pobre ou tá fodido. Até usei esse termo. Falei, você está numa situação ruim. Você está fodido temporariamente. Porém, se você fizer o que a gente vai fazer, você vai sair dessa situação rápida. Então eu falei, cara, esquece praia. Entendeu? Não tem praia. Enquanto não vender, depois que você vender, aí você tem direito a ir um dia lá na praia e tirar uma fotinha e curtir. Enquanto isso, esquece. Faz realmente o que tem que ser feito, cara. Se dedica, acorda cedo, trabalha, faz ligações, faz o tráfego pago, se posiciona na rede social, traz negócio pra gente, que você vai prosperar e vai começar a vender. Ele entendeu aquilo, absorveu, e se comprometeu comigo. Falei, então tá bom, se comprometeu? Ok. Então tá aqui o dinheiro. Emprestei o dinheiro para ele e realmente, hoje ele vem vendendo, graças a Deus, tá vendendo praticamente todos os meses e as coisas estão acontecendo. E através de uma conversa difícil, né? Às vezes tem gestor que eu vejo dentro das imobiliárias que eles pegam e ficam querendo ser pai ou querendo ser mãe do corretor. Querendo pegar e fazer por eles. Ou pegar e ficar, não, eu não vou ter um papo reto com o corretor, vai pegar, ele vai sair, daí eu vou ficar com menos um corretor. Ah, vai ser ruim daí para a imobiliária. Tem medo de ter um papo reto. E isso eu vejo quanto que vocês trazem isso desde o início lá, como tu falou, lá da entrevista. É assim que é esperado, é assim que tem que ser feito. E se não ser feito, quebra tudo, né? Não tem como ter uma constância. Se a pessoa já está demonstrando desde o início que ela não vai seguir o processo. Né? Ô, Kelvin, eu falo muito também, né, passando isso para o empresário, quando eu fui virar sócio do Martins e do Mortari, eu falei com o Mortari, o Mortari já me conhecia muito bem, mas eu me comprometi, falei, cara, eu vou vestir a camisa, eu vou ter uma dedicação, se eu já me dedicava como corretor, agora o nível de dedicação vai ser muito maior. E ele viu isso na prática. Eu abri mão um ano, eu fiquei mais distante da família, eu tive um momento ali que a gente fala... Desequilíbrio. Um momento de desequilíbrio, um momento do estresse, né? Por quê? Porque não tem como ser tudo perfeito. Depois de um período eu sabia e ele me passava muito isso. O Mortari me passava, Calixto, aconteceu exatamente comigo. Você se dedica aí um ano e meio, vai depender da performance, mas depois disso você já vai conseguir ter mais tempo para a família, você vai conseguir ter tempo cuidar mais da sua saúde. Aí chega no outro estágio, fase, né? Mas esse estágio do estresse, vamos dizer assim, porque você tem muito esforço para muito resultado, um resultado fora do normal, mas aonde você deixa a família de lado, muitas vezes, você deixa a saúde de lado, mas você sabe que é um período. Então isso aí é inevitável. Passou isso, aí você vai para outra fase, que você continua trabalhando bastante, ok. Tendo bastante resultado também, sim. Só que aí você já consegue ter o tempo para sua família, você consegue cuidar da sua saúde, e assim vai. É o pagar o preço, né? Ninguém vive o propósito sem passar pelo processo. E quem fala a vida é um equilíbrio está mentindo. Enquanto você não chegou lá, você vai ver o desequilíbrio da tua vida. Você vai, às vezes, se abdicar da sua família, do teu físico, do tempo de qualidade que você tem, do teu lazer, mas se você tem clareza sobre o que você vai fazer, vale a pena, cara. Depois, que nem a venda. Vejo, às vezes, o corretor entra na imobiliária, tá ali difícil de vender, às vezes, sei lá, tem corretor que, assim como tem corretor que vende todos os meses e entra e vende na primeira semana, tem um corretor lá que já ficou 3 meses sem vender. Aí o cara não vende no primeiro mês, acaba as economias no segundo, terceiro mês, o mercado é ruim, minha vida é uma merda, o mundo é injusto, ele faz a venda cura, na hora. O mercado imobiliário é maravilhoso, eu trabalho na melhor equipe do mundo, o Deus é bom o tempo todo. Então é isso, cara, o processo, bicho. Faz parte, a dor faz parte do crescimento, cara. Tem como. Exato. E vocês falando isso, eu
tudo no final das contas está conectado à visão de cultura. E cultura dentro das imobiliárias é algo, falar para vocês, o mais desafiador dentro dessas 400 operações imobiliárias que eu estive assim, ó, no lado do gestor, no lado do dono da imobiliária, entendendo como é que tá a operação, como é que tá o time, como é que tá o estado, como é que tá o metro que tá utilizando, como que tá o CRM, enfim, todo o fluxo ali operacional da operação da empresa. Que cultura é o mais difícil. Porque a cultura começa na cabeça do dono da imobiliária, porque não existe cultura começando do time. A cultura começa na cabeça do imobiliário que ele quer construir. Se ele não expõe o que ele quer, daí vira a cultura de qualquer coisa é tolerável. E vocês, desde o início, quando vocês começaram a expandir, vocês olharam para a cultura. Da questão de expandir com qualidade e não expandir com volume, igual grandes redes de imobiliárias, eles expandem. Desde vocês, quando vão abrir uma outra unidade, vocês olham, será que nós temos alguém dentro da nossa base, dentro das nossas unidades, que tem a nossa cultura para expandir? Então eu quero escutar de vocês como que vocês olham para isso, dessa visão da cultura, que é algo mais difícil. Eu falo que a cultura de uma empresa ela é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Ou seja, cultura não é o que está escrito na parede. Cultura é o que você mostra por comportamento. Basicamente é o seguinte, se você tem um motim de fofoca dentro da empresa e você não toma uma providência para punir quem está fazendo a fofoca, logo você está tolerando e a fofoca se torna algo normal dentro da minha empresa. Se eu tenho um corretor que está dentro da minha empresa e ele passa alguém para trás e faz alguma coisa errada e eu não mando esse cara embora, automaticamente estou criando uma cultura dentro da empresa. Então as pessoas confundem, o dono da empresa confunde quando ele escreve cultura lá na parede com aquilo que ele espera da equipe. Na verdade não é aquilo que ele espera, é aquilo que ele não tolera dentro da empresa. E as pessoas elas estão o tempo inteiro aprendendo pelo quê? Pelo seu comportamento. Então cultura é comportamento. Então como que eu vou esperar disciplina de um time se o dono da empresa não tem disciplina, não cuida do físico, não cuida da sua alimentação, chega atrasado, tem mau comportamento, trata mal os funcionários? Como que ele vai querer ter um time disciplinado, um time que entrega resultado, um time obediente? Então, a grande chave do negócio é, de novo, que você precisa se tornar um cara foda para você ter um time foda. Porque 80% do aprendizado da tua equipe é pelo teu comportamento, não pelo que você fala. 10% é teu tom de fala e 10% é o que você está falando. Eu brinco assim, se hoje você ficasse 20 dias dentro da tua empresa sem poder falar uma palavra, o que o teu time aprenderia com você pelo teu comportamento? Cara, isso mata. Isso é uma porrada. Isso mata, entendeu? Então, quando eu cobro disciplina dentro da minha empresa, eu falo que hoje o Novo Imobiliário ele cresceu dessa maneira consistente, porque quando eu era sócio sozinho da empresa junto com o Martins, eu tocava a operação e o Martins cuidava do brand da empresa, a palestra, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu atendia todo mundo, cara. Eu cheguei a atender uma vez um corretor, eu tava num restaurante, minha mulher tava puta porque eu atendia corretor 11 horas da noite. Eu fui pro banheiro do restaurante para fazer uma chamada de vídeo com o meu corretor para entregar resultado. Então, eu criei uma cultura forte ao ponto do próximo sócio entrar e falar, cara, eu não posso entregar menos que o Mortari entregou. Então, as pessoas que hoje entraram na empresa e estão entregando esse resultado aqui, eles aprenderam por assimilação vendo o que eu fazia. Então é impossível você ter um time de uma cultura forte, um time foda, resiliente, se você tem um dono que é um merda. Desculpa Exato. a palavra, mas... Não, mas é isso aí. Para fechar aqui, para entregar, você nunca vai ver uma equipe forte, próspera, abundante de resultado com uma liderança fraca. Nunca. E você nunca vai ver um líder fraco com uma equipe forte. Não tem como. Então, desculpa falar, mas se você tem um time fraco, é porque você é fraco. Se você tem um time indisciplinado, é porque você é indisciplinado. Se você tem um time de obeso dentro da tua empresa, porque você deve ser obeso, que é a cultura da tua empresa. Se você tem um time de pessoas que trazem a sexualidade para dentro da empresa, falta de respeito, a gostosa, a bonita, a linda, é porque você tolera dentro da empresa. Então, se você quer ter uma empresa foda, seja foda, velho. Acabou. Exato, aí exato. tudo acontece. Exato.
Isso, Mortari, faz muito sentido, porque é a reflexão de olhar para nós mesmos, né? De olhar para nós mesmos. E para fechar, Calistro, um assunto que eu tô aqui com vocês, fico olhando aqui minhas anotações, no momento que eu faço um mapa mental, mas no meu mapa mental só eu me acho que tá. E eu anotei uma coisa que eu não podia deixar de perguntar, independente do tempo ali, que é a questão do... Vocês falam, e eu vi vocês falando, e eu gostaria que você explorasse mais sobre isso, Calixto, que é o corretor que entra no novo imobiliário, querendo lead, que ele nem entre. E isso é o vício do mercado. Hoje vocês investem um caminhão de dinheiro em lead, um caminhão de dinheiro em marketing. Mas vocês sabem, e me corrija se eu estiver errado, não foi isso que fez o novo imobiliário chegar aqui. Não foi isso. E eu acredito que vocês olham ainda para isso, que não é isso que vai pegar e vai fazer vocês mudar de nível. Por quê? Se o corretor é viciado em lead, ele vai sempre olhar para o próximo e não vai nutrir, que é na base. Como que vocês fazem isso? Como que vocês pegam e mudam essa cabeça do corretor que tá viciado? Cadê o próximo lead? Cadê o próximo lead? Cadê o próximo lead? Como que é feito isso, cara? Isso tu vê na prática. É engraçado, essa pergunta é muito boa, porque assim, tem muito corretor que ele entra esperando o lead. E por isso que eu volto a falar, lá na captação, eu faço a entrevista e explico como funciona o novo imobiliário para ver se realmente faz sentido para ele. E ele já sabe a questão do lead, que não adianta o corretor vir. Hoje o corretor é o mal do lead, né? Ele fica mal acostumado. É o que o Mortari falou, que o prego não está incomodando ainda. Então ele fica sentado na cadeira, esperando que a imobiliária vai entregar lead para ele à vontade, que ele não vai ter um CRM bem definido, que ele não vai precisar estudar o mercado, que ele não vai precisar visitar a construtora, que ele não vai precisar entender do que ele está vendendo, da localização que ele está vendendo, entender se lá realmente aquilo vai ter um crescimento, se tem um restaurante, se tem uma padaria boa, para passar isso para o cliente dele. Ele fica ali simplesmente esperando chegar lead, atender o lead e fazer a venda. E não é assim. Precisa de disciplina, precisa de constância, precisa de entender do mercado, precisa de muito estudo. Tem várias maneiras de prospecção e sim, também tem a questão do lead. Mas a questão do lead, você precisa gravar vídeo, você precisa virar autoridade, você precisa ter credibilidade. Para tudo isso acontecer, você tem que trabalhar muito, tem que fazer muito. E aí nós temos os exemplos reais que o pessoal olha lá na prática e fala, segue isso aqui. Lá a gente treina muito nossos vendedores para eles serem independentes, autossuficientes. A gente treina a nossa equipe para isso. Então, essa questão de ser dependente de lead não é. A gente mostra em números para o corretor o que converte mais, por exemplo, indicação, o quanto a indicação, a taxa de conversão de uma indicação, que simplesmente o cliente vai indicar ele por ele ter tido uma boa experiência com o corretor. Então, assim, a gente mostra para o corretor muito além do lead, tá? Muito pensar fora da caixa e não ficar dependente só de lead. Até porque lead bom não cura corretor ruim. Então não adianta eu colocar um caminhão de lead para um cara que não está preparado para atender. Eu falo que se hoje eu estivesse entrando no mercado imobiliário sem conhecimento, sem técnica, cara, eu ia esmagar a minha lista de contato, eu ia esmagar os lojistas da cidade, porque é muito mais fácil fazer uma venda com relacionamento. Se eu não estou preparado, se eu não tenho técnica de venda, se eu não conheço 100% do mercado, cara, o mercado é muito competitivo. Então o corretor às vezes não entende isso, que ele está despejando um caminhão de dinheiro para receber um monte de lead se ele não está qualificado, se ele não sabe fazer uma boa abordagem, se ele não sabe fazer um pitch de venda no atendimento e ele está só passeando e esquentando a marmita. Não sabe fazer uma ligação. Não sabe fazer uma ligação. É isso, cara, entendeu? Então, é tanto que eu falo que quando o corretor... hoje eu não faço mais integração de time, mas quando eu fazia, eu falava, pessoal, quem entrou na imobiliária achando que aqui é uma fábrica de lead, pode pegar a tua agenda e ir embora, que eu não tenho interesse nenhum. Porque, porra, se o cara tá entrando numa empresa só para receber lead, cara, fica em casa, fica no sofá de casa, tomando milkshake, assistindo TV, é mais divertido. Se o cara tá entrando dentro da minha empresa, com a entrega que a gente faz, metodologia, processo, produto exclusivo, condição de pagamento, treinamento constante, e o cara fala, e o lead, porra, cara, você tá no lugar errado, velho. E sabe o que é legal, Kelvin? A gente criou um método lá que é uma roleta, que aí o corretor ele recebe leads. Mas sabe como que ele recebe esse lead? Porque, primeiramente, a gente distribuía lead
para o corretor, já deixando muito bem claro tudo isso que nós falamos aqui, que não é uma fábrica de lead. Porém, a gente via que a taxa de conversão era pequena, que o corretor não atendia o lead de imediato, atendia meia hora depois, uma hora depois, às vezes passava um dia aí que ia fazer o atendimento. O que nós fizemos? Vai ter lead? Vai ter, só que você vai investir junto. Então ele coloca uma verba e a gente vai e dobra a aposta. Se ele coloca 100, a gente põe 200. Se ele põe 200, a gente coloca 400. Que legal. Depois disso, a gente viu que aí sim esse corretor, ele começou a dar valor. Por Tem quê? comprometimento, Porque né? ele tem comprometimento, ele investe também. Que legal. Aí que sim legal. ele passa a ter comprometimento e fazer o que precisa ser feito, consequentemente ele vende. Então, a gente passou a investir em quem vende. Cada vez mais ele vende, a gente investe. Muito disso também acontece de voltar em cima das vendas deles, a gente retribui com um percentual para investimento para vir mais lead para ele. Vendeu, ganhou. Não vendeu, não ganhou. Exato, muito bom. E vocês sabem que, se eu fosse falar para vocês cada história que eu conheço dentro da imobiliária, dessa questão de lead, que uma vez eu fui fazer um diagnóstico 360 de uma operação numa imobiliária lá em São Paulo, presencial, e a imobiliária estava recebendo 800 leads mês. Vocês acreditam que a imobiliária tinha 10 corretores e não tinha gerado nenhuma venda no mês passado? Acredito. Nenhuma! Meu Deus. Porque o corretor estava viciado no lead, próximo lead, próximo lead, próximo lead, ele não insistia no lead. Cara, lead, ao mesmo tempo que ele pode ser o que potencializa, ele pode ser o câncer. Ele vicia o corretor. Porque o corretor, ele não busca a sua indicação, não busca seu relacionamento. É ridículo isso. E ao mesmo tempo, eu tenho uma outra coisa que eu anotei aqui, que até antes eu contei para vocês, de uma imobiliária que eles tinham 40 corretores e eles não conseguiam bater 5 milhões de VGV. 5 milhões de VGV. E a gente fica muito orgulhoso de ver essa imobiliária hoje, com poucos meses da implementação da nossa metodologia, que eles já conseguiram aumentar mais de 100% o VGV deles, em menos de 3 meses da implementação. Eu me sinto muito feliz de ver o quê? A pessoa que acredita, a pessoa que corre atrás, a pessoa que se importa, às vezes aquela pessoa que precisava só daquele pontapé, mas ela estava com a mente preparada, estava com o coração ensinável que nós falamos aqui. A pessoa que está disposta. Porque se a pessoa não estiver disposta, não adianta. E dentro desses quase 6 anos de MTC no mercado imobiliário, nós vemos imobiliária que conseguem aumentar o VGV em até 300%. E quando a gente fala 300%, não é um número bonito, que tem muita imobiliária, que a gente fala, a gente consegue implementar e gerar até 300% do aumento do VGV. Uma operação muito grande, aumentar 50% é 50%. É um aumento. Uma operação menor ali, que tem uns 5 milhões, 10 milhões de VGV, a gente dobrar, a gente já viu várias operações com a nossa metodologia. Só que precisa de consistência, precisa de implementação, precisa de mentalidade, que nós falamos aqui. Precisa de cultura, precisa o quê? Do corretor confiar na liderança, que é o que vocês fazem muito bem. E eu parabenizo vocês, que vocês são uma referência, que vocês vêm fazendo no mercado imobiliário. Vocês vêm educando o mercado imobiliário. Vocês vêm criando a onda do mercado imobiliário e não seguindo a onda do que a onda ela tá baixa. A régua tá baixa. E vocês vêm fazendo algo muito forte no mercado e eu me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês nesse momento, porque vocês estão fazendo história e eu tenho certeza que não é nem a sombra do que há de vir pela frente. E com isso, eu trago uma reflexão para nós fecharmos aqui, que se vocês pudessem, tá? Se vocês pudessem pegar e colocar uma mensagem para o mercado imobiliário, para o gestor de imobiliário que queira subir de nível. E essa mensagem, ela estaria em todos os outdoor de todo mundo, em todas as televisões ali, todas as operadoras de comunicação de todo mundo, canais. Pensa nos maiores jornais estão com essa mensagem. Que mensagem vocês colocariam? Qual é a mensagem que vocês dariam choque no mundo? Vocês estão expandindo. Vocês estão colocando operações nos Estados Unidos, que já tem lá, operações na Europa. Que mensagem vocês colocariam para essa pessoa? Para essa pessoa que quer trazer 10% do que vocês já fizeram no mercado? Eu vou deixar o Mortari encerrar, que ele vai abranger mais esse assunto, mas vou ser bem breve.
Nas minhas palestras tem uma frase no final que eu costumo falar, e é o que eu vou passar aqui. Façam, a gente, né, como imobiliária cristã, então eu gosto muito dessa frase. Façam as tarefas ordinárias com excelência, que Deus irá providenciar o extraordinário. É isso, em resumo é isso. É claro que agora o Gui vai aqui abordar o todo, mas é isso. Façam as tarefas ordinárias com excelência, que Deus irá providenciar o Abençoa, né? extraordinário. Que legal, que legal. Rapaz, uma frase, fiquei pensando aqui, falei, caceta, meu irmão, isso aí eu não sou bom não, viu? Todo o mercado vai ficar sabendo, hein? Mas complementando o que o Carice falou, eu falo que o extraordinário ele tá depois do ordinário. Só se vive o extraordinário quem vive o ordinário. Por exemplo, tô treinando pro Ironman agora. Cara, o ordinário é doído, cara. Todos os dias treinando 2 vezes por dia, indo pro mar nadar sozinho, pedalando sozinho, correndo sozinho. Só que depois que você cruza a linha de chegada, cara, que você tem o sentimento que você realizou aquilo que você se propôs, tudo valeu a pena. E todas as pessoas de sucesso que eu conheço, que já chegaram lá, eles ficaram muito bons em uma coisa, em fazer o ordinário. Se eu fosse fechar com uma frase, eu gosto muito, um cara que eu admiro demais e falo que esse cara ali é muito melhor empreendedor ou educador do empreendedorismo do que técnico de esporte, que é o Bernardinho. Sou fã dele, cara, ele é muito brabo. E eu gosto muito de uma frase que ele fala que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, isso eu levo de cabeceira e eu falo para líder de equipe. Seja o cara que você gostaria de ser o teu liderado. Seja o cara que você gostaria que te desse o caminho, que fosse o teu mentor. E faça a seguinte reflexão. Por que as pessoas que estão abaixo de mim na empresa devem me seguir? Será que eu me seguiria? Será que eu ouviria o que eu estou falando? Será que eu sou exemplo para fazer isso? Porque muitas pessoas querem transformar as pessoas antes de se próprio transformar. Muitas pessoas querem ter um time de alta performance sem se preparar. Então, eu acho que aqui, muito mais da frase, vale a reflexão para a gente fechar aqui. Será que eu sou, de fato, o técnico, o líder que eu gostaria de ter sendo o meu mentor? Será que é esse cara que eu espero? Se você fazendo essa reflexão, tu vai ter a resposta e vai encontrar teu caminho. E por fim, de maneira bem sucinta e não tão gentil, eu sempre falo, quer ter uma empresa foda, seja foda, só isso. Tem resultado e vence, cara. Passado ruim, história triste pra contar, todo mundo tem. Então vai lá, entregue seu melhor, lidere pelo exemplo, tenha bom comportamento, seja um cara íntegro, seja um cara leal, que as pessoas que fazem o bem, que caminham pelo caminho do bem, que fazem o que é certo, somente o que é certo, irmão, o resultado vem. É inevitável. Exato, muito bom, muito E bom. por fim, cara, só fazer um comentário. Eu fico muito feliz pelo convite que você fez aqui pra gente. E quero parabenizar você, cara, pela tua história, pela MTC. Que empresa braba, cara. Que empresa de respeito. Hoje, quando entrei na tua empresa e vi todo mundo trabalhando, focado, o horário do meio-dia, que eu falei, pô, no horário do meio-dia ninguém tá dentro da empresa. É de tirar o chapéu, cara. A tua idade, a tua resiliência, o teu resultado são admiráveis. Não é à toa que você tá tendo o resultado que você tem. Eu te acompanho, nós somos amigos e eu vejo lá todo dia, porra, 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, o cara acorda, cara. Eu falo, se tu é maluco, tá aí, cara, o resultado vem. Não tem sucesso que resista, meu irmão, a 12, 14 horas de trabalho. Não é por acaso. O que você tá fazendo agora, você tá vivendo o desequilíbrio para viver o equilíbrio lá na frente. Só que o teu desequilíbrio, meu irmão, é sensacional. Porque você está cuidando do teu corpo, você está cuidando do teu casamento, você está dando conta da empresa, você tem lá seus 30 colaboradores e o mais foda de tudo, você está fazendo pessoas prosperarem a nível de Brasil, cara. Então, parabéns. Tamo Conte junto. com a gente nessa caminhada. Ano passado caminhamos bastante Caminhamos junto, junto. né, cara? Fizemos bastante trabalho junto. Exato. E é isso, o mercado precisa de empresas boas e reais como a de vocês, cara. Então, Tamo parabéns junto. e conte com a gente sempre. Tamo junto. Tamo Muito junto. obrigado, Kelvin. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Parabéns pelo seu resultado, a história que você está construindo.
esse é só o começo, sim. Tem muito certeza. mais por vir, muito mais coisa boa por vir. Parabéns mesmo. Exato. Gente, eu que fico lisonjeado de ter vocês aqui como convidados, é uma honra. Saibam que contem comigo o que precisar. Eu falo pro Mortari, cara, isso que eu sou a pessoa que, independente do momento, independente do horário, se precisar de alguma coisa, cara, tô aqui pra servir, tô aqui pra ajudar, tô aqui pra contribuir. Independente da pessoa, e contem comigo pra vocês precisarem que a gente tá junto nessa parada. Tamo junto, Tá? meu irmão. Tamo junto. Até uma Valeu. próxima. Obrigado, tamo junto. Valeu. Gente, então encerramos esse episódio aqui da Mente de Gestor, é um podcast oficial da MTC Imob. Saibam que o próximo nível está de acordo com as suas atitudes. Não é falar bonito, é fazer. Então entendam que nosso momento aqui é para você refletir e você virar sua chave como esses dois mestres aqui vêm fazendo dentro do mercado imobiliário. Tamo junto e bora pro próximo. Valeu!